Bem-vindo à lição 14, não mude de casa em casa. Estou muito empolgado em passar por esta série com você, onde vamos olhar o que Jesus nos chamou para fazer. Hoje queremos continuar e chegamos ao capítulo 14. No meu livro, No Chamado de Jesus, não se mude de casa em casa. E quero começar lendo isso. Todos nós somos chamados a agir. Não apenas para pregar o evangelho e ver pessoas salvas, mas também para ajudar as pessoas a crescerem em discípulos fortes. Não devemos ver apenas uma pessoa salva aqui e ali. Devemos ver famílias inteiras salvas aqui e ali. Venha para Cristo. E isso é tão verdade. Nós, você e eu, somos chamados não apenas para pregar o evangelho. E não apenas para ver uma pessoa sendo salva aqui e ali, mas somos chamados para fazer discípulos. E somos chamados, como lemos repetidamente no livro de Atos, fatos para ver famílias inteiras chegarem para a fé, e precisamos mudar nosso modo de pensar, precisamos renovar nossa mente, precisamos nos afastar da oração do pecador, precisamos nos afastar desse modo de pensar que devemos apenas guiar uma pessoa a Cristo aqui e outra ali e então seguimos em frente. Não, precisamos fazer discípulos, precisamos pregar o evangelho completo e precisamos ver famílias adotarem a fé. E precisamos fazê-las crescer e precisamos vê-las se fortalecerem em Cristo. A verdade é, muitas das coisas que fazemos em nossas igrejas hoje não encontramos na Bíblia, e muitas das coisas que encontramos na Bíblia nós não fazemos hoje. E precisamos estar prontos para mudar, né? Precisamos parar de fazer do nosso jeito, como disse várias vezes, e então fazer do jeito que Jesus nos chamou para fazer. E eu realmente acredito nas qualidades que Ele nos deu. Por quê? Porque Ele nos chamou para isso e porque agora começamos a ver frutos incríveis. Nos últimos anos vimos famílias se unirem em fé, e isso é apenas o começo. Mas precisamos de você lá fora. A colheita está realmente pronta, mas os trabalhadores são poucos. Precisamos de você. Até agora estivemos observando diferentes coisas em Lucas 10. Analisamos como a colheita está pronta e os trabalhadores são poucos. E deveríamos orar ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores. E espero que você esteja orando por isso. Deus enviou trabalhadores. Mas então Ele também nos enviou como cordeiros entre lobos para sair e encontrar essa pessoa de paz. E quando encontramos aquela pessoa de paz que está pronta para receber, devemos comer e beber o que eles oferecem, como vimos na última vez. E então devemos ficar lá, porque isso é a próxima coisa que Jesus está dizendo em Lucas. 10 de julho. Quando você encontrar a bolsa da paz, ele disse isso: fique lá comendo e bebendo o que quer que te deem. Pois o trabalhador merece seu salário, não se mova. Mude de casa em casa. Então Jesus não apenas nos chamou para sair e encontrar uma pessoa em paz e sentar e comer e beber o que servirem, mas Ele nos chamou para ficar lá e não ter pressa de seguir em frente. Por quê? Porque nosso trabalho não é apenas pregar o evangelho. Não é só dizer: ei, parabéns, você está salvo. Adeus. Não, nosso trabalho é obedecer a Jesus. Ele precisa fazer discípulos, fortalecê-los, vê-los se tornarem fortes e ver toda a família converter-se à fé. E é isso, quando você chega e encontra uma pessoa de paz e vê alguém entregando sua vida a Deus, aquela pessoa, se você trabalhar com ele, pode muito mais facilmente e muito rapidamente não só vê-lo ter fé, mas toda a família adquirir fé. Mas você precisa estar ciente disso. No começo, quando comecei a evangelizar, eu saía muito e lá encontrei uma pessoa que se salvou e tchau, e segui em frente. E eu não passei o tempo com ele e usar sua relação de alguma forma para alcançar toda a família.
Mas agora eu faço e vejo muito mais frutos. E fui rápido demais para seguir em frente, então não os fortaleci para se tornarem fortes. E mais uma coisa, não reconheci o ministério quíntuplo. Talvez você já tenha ouvido muitas brincadeiras sobre o ministério quíntuplo, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, mas quase garanto que a maior parte do que você ouviu não é correto. Ouvi muitos ensinamentos sobre esses dons anos atrás, mas isso foi um erro, foi colocado numa caixa. Era como se eles eventualmente disseram, não preciso fazer acompanhamento das pessoas. E o pastor disse, eu não preciso evangelizar porque não sou um evangelista. E o professor disse, eu não preciso cuidar das pessoas porque isso não é o meu dom. Não foi assim, não. Todos nós somos chamados a obedecer a Jesus. Jesus, tão simples, todos nós somos chamados como discípulos para obedecê-lo. E se houver uma necessidade, fazemos algo sobre essa necessidade. Então não diga, ei, sou um pastor, não preciso encontrar uma pessoa de paz. Não, se você é um discípulo, precisa obedecer a Jesus, não importa qual seja o seu chamado. Quando isso é dito, Deus deu diferentes chamados para ajudar a equipar uns aos outros para que juntos nos tornemos melhores. Fortes para que juntos vejamos mais frutos no que Jesus nos chamou para fazer. Efésios 4, 11 a 16. Então, no próprio Cristo deu aos apóstolos a promessa, os profetas, os evangelistas, os pastores e os professores, para equipar seu povo para o trabalho de serviço, para que nós, o corpo de Cristo, possamos ser construídos sobre a cruz, elevando-nos até que todos alcancemos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, para se tornar maduro, alcançando a medida completa e a plenitude de Cristo. Então aqui lemos que o próprio Cristo deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, pessoas com diferentes ministérios, têm seu dom, é equipar o santo. Para que todos possamos fazer ministério, para que todos possamos ser edificados e amadurecer em Cristo. Se esses dons não estão funcionando como deveriam e trabalhando juntos, não entraremos da mesma forma em nosso ministério, não crescemos e amadurecemos da mesma forma. Porque esses dons não estão funcionando. Se olharmos para as igrejas hoje, muitas igrejas hoje não demonstram esses 5 ministérios atuando e colaborando entre si. E por isso vemos uma igreja atual que são muito imaturos. Vemos hoje uma igreja onde muitas pessoas nunca entram para o ministério. Por quê? Porque não usamos o dom da maneira que Jesus nos deu e o usamos da maneira certa. Todos nós somos chamados a seguir Cristo. Todos nós devemos atender ao chamado que Ele nos deu, mas somos diferentes. E para algumas pessoas, encontrar uma pessoa de paz é muito mais fácil do que para outras. Para algumas pessoas, seguir a pessoa de paz vem muito mais fácil do que isso. Para alguns, ensinar e transmitir doutrinas é muito mais fácil do que para outros. E se nós, juntos com os diferentes dons, equipar os santos e juntos fazer o que Jesus nos chamou para fazer, vai ser tão poderoso e vamos ver muito mais frutos. Na nossa escola de treinamento, Lucas 10, sempre falamos sobre o ministério quíntuplo. E o que costumamos fazer lá é ilustrar como pensamos de forma diferente e como esse DNA lá embaixo em diferentes de nós. É que pedimos às pessoas para se sentarem onde acham que pertencem. Então, aqueles que são profetas se sentam lá. Se veem como evangelistas, ficam ali como pastores e nos ensinam a nos sentar em diferentes lugares. E aí eu fiz a eles uma pergunta. Se eu perguntar aos profetas qual é a mais importante, uma coisa de que precisamos na igreja hoje, ele costuma dizer, para ouvir a voz de Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, e isso está correto. Se eu perguntar o mesmo aos evangelistas, o que é mais importante na igreja hoje? Precisamos alcançar os perdidos, Pessoas lá fora estão se perdendo. Precisamos sair da igreja e alcançar os perdidos. E isso está correto. Ou você pergunta ao professor qual é o mais importante na igreja hoje. Precisamos de uma doutrina sólida.
Precisamos de doutrina sólida, precisamos edificar as pessoas, deem-lhes doutrina sólida, para que estejam construindo sobre a palavra de Deus. E precisamos ter cuidado com ensinamentos errados, doutrina sólida, doutrina sólida. Se eu perguntar o mesmo aos pastores, o que é mais importante na Bíblia? Igreja hoje, o que mais precisamos? Precisamos uns dos outros, precisamos cuidar uns dos outros e dos que estão lutando. Precisamos nos unir e ajudar uns aos outros e ser fortes juntos. Se você olhar esses 4 aí, apenas precisamos de tudo, precisamos de tudo. Tente imaginar se esses dons podemos todos trabalhar juntos, junto com os apóstolos que podem fazer um pouco de tudo e tentar uni-los. Se pudermos trabalhar juntos, nós seremos fortes. Tente imaginar que você tem uma equipe com a qual está trabalhando. E um deles nessa equipe era muito evangelista. Ele pode facilmente e rapidamente entrar e encontrar aquela pessoa de paz e ir até aquela casa. Aleluia! Mas se ele é muito forte e evangelizador, precisa de alguém ao seu lado. Quem são ajudando-o para estabelecer uma base? Quem está ajudando ele a permanecer e nutrir essas pessoas e construí-las e ficar lá por mais tempo, para que possam se edificar e se tornar fortes? Vemos essa relação na Bíblia em Atos 8. Vemos que Filipe, o evangelista Filipe, ele veio para Samaria. Ele estava pregando o evangelho, ele estava expulsando demônios, ele estava curando os coxos. E muitas pessoas foram curadas e pessoas vieram e ouviram e muitas pessoas se arrependeram. E foi batizado. E foi lindo. Mas quando os apóstolos, quando os outros dons souberam, eles foram lá para ajudar o Filipe. Ajude Filipe onde ele estava faltando. E isso deu liberdade a Filipe para seguir em frente. Então Filipe pôde ir até o eunuco e fazer o que precisava fazer lá. E essa é a questão, se nós como crentes conseguirmos reconhecer a diferença nos dons. E podem trabalhar juntos. Nós vamos libertar uns aos outros. Aqueles que são evangelistas muito fortes podem entrar e trazer paz àquela pessoa. Mas eles não precisam fazer o acompanhamento e levar um longo tempo para nutri-los, estabelecer uma base, ensiná-los, todos eles. Por quê? Porque existem outras pessoas que podem fazer isso. Então é isso, o evangelista está livre para seguir em frente. E isso por causa daquelas pessoas. Quem era rico com o evangelho agora será edificado e se tornará maduro em Cristo, como lemos em Efésios 4. E eu acredito verdadeiramente nisso e isso está no meu coração há anos. Mas agora estou começando a ver tudo se encaixar. 18 de outubro de 1999, é agora. Há mais de 20 anos atrás, recebi uma profecia muito forte. E eu quero compartilhar isso com você, porque essa profecia impactou minha vida. Mas essa profecia não é só para mim, é para todos nós aqui fora. Essa foi a palavra que recebi. Você vai expulsar demônios. Vocês são evangelistas, vocês vão derrubar fortalezas na mente das pessoas e ensinar minha palavra. Eu vou ensinar vocês. Para ensinar minha palavra, diz o Senhor, você vai aprender estratégias e desenvolver planos sobre como libertar pessoas. Eu vou treinar você, você vai sair do meu corpo e voltar para o meu corpo. Muitos evangelistas se tornaram independentes. Mas você andará com a equipe apostólica. Lembre-se da relação de Filipe e dos apóstolos e como as pessoas eram salvas diariamente. Você vai testemunhar milagres. E você vai... Avance como um grande machado balançando. Você vai ganhar lares e cidades inteiras para o Evangelho. E vai experimentar o poder da palavra. Mundo vindouro. Isso foi uma palavra muito forte que recebi naquela época, há 20 anos. Naquela época, quando a recebi, nunca tinha curado um doente. Nunca expulsei um demônio. Nunca guiei uma pessoa a Cristo. Nunca levamos uma família a Cristo. Nunca fizemos o que estamos vendo hoje. Hoje nós vimos muitos milagres. Expulsamos muitos demônios. Curamos muitos pecados. Batizamos milhares de pessoas. Vimos lares chegar à fé. Estamos começando a ver o que essa palavra significava, mas quero admitir algo. Quando ouvi essa palavra,
Eu pensei comigo mesmo, uau, incrível, eu vou ser um super evangelista. Vou ser um super evangelista que está em um palco pregando para milhares e milhares de pessoas. Era o que eu pensava naquela época, porque eu não vi o quadro completo. Mas agora, 20 anos depois, eu vejo o quadro completo. E vejo tudo se encaixando. Na verdade, há alguns anos recebi essa palavra profética. Você vai deixar um DNA em uma nova geração. Um DNA que vai passar de geração em geração. Você vai elevar pessoas do nada a gigantes espirituais e elas vão vencer casas e cidades inteiras pelo Evangelho. Aleluia, você consegue ver. Aí as coisas começam a se encaixar. Não sou eu. Não se trata de um super evangelista que vai fazer tudo, porque um homem só não pode fazer sozinho. Não, eu só iria ser usado, entre outros, para estabelecer este DNA em uma nova geração, para elevar pessoas do nada a gigantes espirituais e eles vamos ganhar lares e cidades inteiras para Deus. Não eu, nenhuma pessoa, mas esse DNA, esse ensino que estou passando, o chamado de Jesus, o que estamos compartilhando aqui, esse DNA, quando você escolhe obedecer, não mudará apenas a sua vida, mas as pessoas ao seu redor. E juntos podemos ver lares para vir a Cristo e muitos lares. Compõem uma cidade e veremos cidades se voltando para Deus. Então agora eu vejo. Agora vemos o fruto disso. E uma coisa muito, muito importante é que precisamos aprender a trabalhar juntos. Esses diferentes dons precisam trabalhar juntos. Caso contrário, não vamos ver isso. Eu lembro, muitos anos atrás, na Dinamarca, conheci uma jovem que tinha um problema no joelho. Ela não conseguia jogar futebol. Orei por ela e ela foi curada. Conhecia mais tarde. A mãe dela veio e o resto da família e aquela garota, ela foi batizada e recebeu o Espírito Santo. A vida dela mudou. A mãe dela ainda estava na igreja luterana. Ela ainda não havia nascido de novo naquela época, mas agora estava aberta porque tinha visto sua filha ser curada. A vida dela mudou. Então eu perguntei para a mãe e eu disse, ei, podemos ir até a sua casa? Reúna amigos e familiares em sua casa que eu irei até lá. E nos sentaremos para compartilhar como sua filha foi curada e falaremos do Evangelho e oraremos por eles. Mas aquela mulher, que são membros da igreja luterana há muitos anos, disseram, não, ninguém quer vir à minha casa. Por quê? Porque durante anos convidei meus amigos para a igreja e ninguém queria vir. E eu disse, entendo porque eles não querem vir. Se você me convidasse para uma igreja luterana, eu também não iria querer ir. Mas agora não estamos convidando pessoas para a igreja, estamos convidando para a sua casa. Um lar onde eles estiveram muitas vezes antes. Então, para eles virem a esse lar mais uma vez, não fará grande diferença. Então, é lá que chegamos. E veja... Deu uma chance, então ela enviou um e-mail para 17 de seus amigos. Convide-os para uma noite onde eu estarei lá e nós falaremos sobre como a filha dela foi curada. E então oraremos por eles. Dentre esses 17 amigos, 16 chegaram e ela ficou tão surpresa. Ela estava tipo, como isso pode acontecer? E agora estamos na casa dela. Paz pessoal, nós a vemos, estávamos lá comendo e bebendo. Na sala de estar começamos a pregar o Evangelho. Nós vimos Deus chegar. Uma vez eu orei por uma menina que foi preenchida pelo Espírito Santo e caiu, e um demônio a deixou. Ele a deixou, e eu estava sentado no chão e expulsando os demônios. Saia, saia em nome de Jesus. Todos estavam sentados assim. E olhando foi tão poderoso e todos viram Deus. Naquela noite Deus apareceu. Muitas coisas aconteceram e foi uma noite incrível que nunca vou esquecer. Esqueceu. E é isso que eu tenho falado no livro. Encontre uma pessoa e de repente você está em uma casa com várias pessoas. Depois daquela noite eu estava rápido demais. Segui em frente. Havia outras coisas que eu precisava fazer. Então eu segui em frente e nunca se tornou o que Deus queria que fosse. Para se tornar, eu estava ocupado demais, trabalhava sozinho. Se eu soubesse naquela época o que sei hoje, vimos muito mais frutos daquela casa. O que eu deveria ter feito?
Em vez de fazer sozinho, era trazer outras pessoas comigo que pudessem ajudar no acompanhamento. E já havia um encontro marcado alguns dias depois e outro encontro alguns dias depois para que pudéssemos começar a acompanhar essas pessoas. Mas eu simplesmente disse adeus, tchau, e eu já me mudei para outra casa. Sem saber que Jesus disse que eu deveria ter ficado lá. Se eu soubesse naquela época o que sei hoje, veríamos muito mais. Mais frutas. E é por isso que falamos sobre o ministério quíntuplo, porque precisamos disso. Você precisa, nós precisamos de todos lá fora. No meu livro aqui, O Chamado de Jesus, eu falo muito mais sobre o ministério quíntuplo. Quero falar mais sobre isso depois, onde eu, ao final desta série de vídeos, junto tudo e falo como funciona. Mas se pudermos trabalhar juntos, se você não apenas obedecer ao chamado de Jesus, mas encontrar alguém ao seu redor. Encontre pessoas ao seu redor que sejam fortes nas áreas em que você não é. E então façam isso juntos. Você que é muito, muito forte em evangelismo, você que sabe como sair e encontrar uma pessoa de paz. Você precisa levar pessoas com você. Quem tem alguns dos outros dons? Quem pode ajudar no acompanhamento? Quem pode ajudar a estabelecer uma base? Precisamos um do outro. E se conseguirmos nos unir e trabalhar juntos, obedecer a Jesus juntos, não lideraremos apenas uma pessoa para Cristo aqui e ali, mas lideraremos uma pessoa a Cristo. Então iremos à sua casa, seja ela de homem ou mulher. Então reuniremos amigos e família, como eu fiz. Então compartilharemos o evangelho, curaremos os doentes, expulsaremos demônios, veremos as pessoas se arrependerem e serem batizadas pelo Espírito Santo. Mas isso não é tudo. Então teremos pessoas que lá em sua casa poderão continuar se reunindo com eles, que continuarão a dar leite aos que agora renascem, para que possam crescer e se fortalecer. Quem pode ajudá-los a ouvir Deus? Quem pode ajudá-los a ler a palavra? Quem pode ajudá-los a alcançar outras pessoas? E se fizermos assim, não veremos apenas uma pessoa salva, veremos famílias salvas. Essas pessoas seguirão em frente e alcançar uma nova família. E então seguimos adiante e alcançamos uma nova família. E no final, não teremos apenas muitas famílias que vieram para Cristo, veremos inteiras. Cidades se convertendo a Cristo, exatamente como Deus falou, como vemos na profecia. Então quero te encorajar, sim, somos todos diferentes, sim, temos dons diferentes e sim, precisamos um do outro. Não precisamos apenas de um super eventualista, precisamos de todos que conseguirem fazer, que querem obedecer a Jesus, precisamos de vocês que são mais voltados para a palavra e amam ensinar, precisamos de vocês que são mais pessoas bondosas, que gostam de sentar e cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Precisamos de vocês que conseguem ouvir a Deus. Precisamos de todos os dons. Não importa a idade que você tenha, precisamos de todos vocês lá fora. E quando você e eu juntos fizermos isso, aleluia, vamos ver frutos incríveis. Como eu disse antes, mais tarde vou falar mais sobre o ministério quíntuplo. Vou juntar tudo e eu também te encorajo com isso. Leiam meu livro. Se não tiverem dinheiro, enviem um e-mail e nós lhes enviaremos um código. E vocês poderão ler o livro de graça, porque no livro, quando falamos sobre o ministério quíntuplo, estou compartilhando muito mais. Tenho vários outros exemplos de como isso se parece. E assim por diante. Então esse DNA, como falamos, esse DNA lemos no chamado de Jesus, acredito que seja de Deus e acredito que veremos famílias inteiras voltarem-se para Ele. Então eu te encorajo, comece onde você está. Comecem a orar a Deus para enviar mais palavras. Trabalhadores, comecem a sair como um cordeiro entre lobos. Comecem a encontrar a pessoa da paz. Mas também tentem trazer pessoas com vocês. Quem são diferentes do que você. Traga pessoas com você. Se não for um evangelista nato, encontre alguém que seja. Se você é um evangelista muito dedicado, então encontrem outras pessoas que não sejam tão fortes nessa área, mas fortes em outras áreas. Porque nenhum de vocês
é chamado apenas de sair e veja pessoas sendo salvas, veja pessoas convidando Jesus para o coração. Até se arrependam, sejam batizadas e recebam o Espírito Santo e depois sigam em frente. Essa não é a chamada que Jesus nos deu. A chamada que Jesus nos deu foi para fazer discípulos, para vê-los crescer e se fortalecer em Deus. Então eu realmente te encorajo. Você que está vendo isso ou que talvez se mova muito rápido, pare de fazer isso. Leve pessoas com você, pessoas que têm esses dons e você não tem. E depois não só seguir em frente, mas ver comunidades surgindo, ver novos grupos domésticos se formando, ver nosso crescimento. E se torne forte, e como isso passa de geração para geração. Deus abençoe você e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.